A graça e a paz, queridos. Sou pastor Douglas de Almeida, pastor na Assembleia de Deus Paulistana em Mauá, e quero gravar uma mensagem do coração de Deus para a sua vida. Antes, porém, eu peço que você se inscreva no meu canal, ative os sininhos e, principalmente, compartilhe para que essa mensagem chegue até outras pessoas que, nesse tempo de pandemia, esse tempo de isolamento social, as pessoas estão em desespero, as pessoas estão ansiosas, então essa mensagem vai colaborar para que esse mal seja minimizado. O texto que eu quero compartilhar com você se encontra em Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante. Lucas 15, verso 11 em diante, que diz assim: Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente, ou em outras traduções, de forma disciplente ou irresponsável. Amém? Então, esse texto aqui, ele é uma parábola. A parábola é uma pequena narrativa alegórica para transmitir uma lição. E Jesus usava essas histórias como elementos da cultura local para ensinar algo sobre o reino de Deus. Então, Jesus ele pegava coisas da cultura local para ensinar lições a respeito de coisas espirituais, lições que ele queria trazer a respeito do reino. Ele usava coisa da cultura local. Então, a primeira coisa que nós precisamos abordar, queridos, é que não podemos interpretar a Bíblia a partir da nossa cultura. Isso é um problema muito sério, né? Porque hoje, na questão da tecnologia, do momento que nós vivemos, nós temos uma visão de mundo. Então, o escritor, ele tem uma outra visão de mundo. Então, a gente precisa colocar a lente da cultura local para entender o que o autor, o que o texto está querendo dizer. Então, Jesus ele usava essa questão da parábola, mas num contexto da cultura local. E a gente precisa justamente entender a cultura local para interpretar ou tirar até lições, né, para as nossas vidas hoje, do nosso cotidiano. Então, vamos entender o que Jesus ele queria passar de lição para aquele povo diante dessa parábola. E depois a gente vai tirar algumas aplicações para a nossa vida no dia de hoje. No verso 12, diz assim: o mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me a parte da herança que me pertence. A questão é: precisamos nos ver como filhos de Deus. Precisamos nos ver como filhos de Deus. Queridos, é muito interessante você entender qual que era a cultura aqui, qual que era a proposta de Jesus. Jesus estava mudando a cultura judaica, porque eles viam o Deus Jeová como o Deus Sabaó, o Jeová Sabaó, que significa o Senhor dos exércitos. Agora, por que o judeu, por que Israel via Deus como o Jeová Sabaó, o Deus dos exércitos? Porque eles viviam em guerras. Nessa cultura, nesse período aqui, os nórdicos cultuavam a Odin, que era o deus da guerra. Os gregos cultuavam ao deus Ares, que é o deus da guerra.
E os romanos, o deus Marte, todos esses deuses estavam relacionados com a guerra, porque eles viviam em guerra. Então, dentro dessa cultura, dentro desse contexto, Deus aparece para Israel como o Jeová Sabaó. Então, eles tinham a visão de Deus como um Deus que estraçalhava os inimigos, como um Deus que vingava os seus inimigos. Tanto que Jesus, no capítulo 5 de Mateus, ele vai dizer: ouviste o que foi dito, amarás o seu próximo, mas você odiará o seu inimigo. Mas depois, a partir daqui, Jesus ele quer mostrar uma outra visão a respeito de Deus. Ele está querendo fazer com que Israel visse Deus de uma outra forma. Então, ele estava querendo mudar a cultura, a forma como Israel via Deus. Então, ele apresenta aqui para Israel um Deus como Pai. Então, através aqui no verso 12, ele diz: o mais moço disse ao pai: dai-me a parte da sua herança. E o pai repartiu os bens entre todos. Então, o que possamos aprender com esse filho? O tema que eu quero trazer justamente para você é isso. O que nós podemos aprender com esse moço, com esse rapaz chamado filho pródigo. Ele se via como filho. Ele sabia que ele tinha herança. Ele realmente sabia quem era o pai dele. Ele via o pai dele como alguém que tinha algo para deixar para ele. E ele se via como filho, por isso ele pôde pedir a sua herança. Ele via alguém que tinha direito. E, principalmente, ele soube pedir e reivindicar o seu direito. Muita gente vive hoje como escravo, mendigando bênção, mendigando necessidades, colocando: se o Senhor quiser, se for da tua vontade. Mas se você tem relacionamento com Deus Pai, você realmente sabe aquilo que é seu por direito. Se você tem relacionamento com Deus Pai, você sabe qual é a vontade dEle. Se você tem relacionamento com Deus Pai, você sabe que em Cristo Jesus, Ele vai suprir cada uma das suas necessidades. O verso 13, segunda coisa que podemos aprender com esse jovem. Poucos dias depois, o mais novo juntou tudo e partiu para a terra distante, e ali desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Eu quero frisar para você aqui: o que seria essa herança? O que realmente é a herança de fato? A herança é honra e respeito. Porque qual que era a cultura local aqui? Esse homem era uma pessoa muito respeitada. Esse pai era uma pessoa muito influente na sociedade, uma pessoa muito honrada. Então, com isso, o filho também desfrutava dessa honra e desse respeito. Deus é uma pessoa respeitada, honrada. E se você estiver na presença dEle, se você estiver em comunhão com Ele, você vai poder desfrutar dessa honra, desfrutar desse respeito. Portanto, você só pode desfrutar desse direito se você estiver debaixo das suas normas e das suas regras. Quem não vive debaixo das normas e das regras não é respeitado. Então, o que significa isso? Enquanto o filho estava perto do pai, obedecendo às suas normas, às suas regras, ele podia desfrutar daquilo que o pai tinha, do respeito, da honra. Ou seja, onde ele ia, as pessoas olhavam: olha, essa pessoa é filho de fulano de tal, então vamos dar atenção para ele. Quando ele sai de casa e passa a viver de forma irresponsável, ou seja, sem cumprir normas e regras, o que ele perde? Perde o respeito.
Então, a herança aqui é honra e respeito. E quando você não submete a ordens, quando você não submete a regras, quando você não submete a normas, então você não é respeitado. E o que é o respeito, gente? O que é o respeito? Respeito é quando você para falar, as pessoas param para te ouvir. O que é uma pessoa que não é respeitada? Quando alguém fala, e que às vezes a pessoa até para ouvir, mas no subconsciente dela está assim: o que ele está falando não tem relevância, o que ele está falando não tem importância, e o que ele está falando não tem credibilidade, não tem crédito, porque as suas ações não condiz com a sua fala ou com o seu discurso. Então, o que é respeito? Quando a sua fala está alinhada com a sua conduta. Então, quando você cumpre regras, normas, se você está debaixo de autoridade, debaixo de submissão à autoridade, a sua conduta é observada, a sua conduta é respeitada, e a sua conduta, ela é, muitas das vezes, imitada. E quando você fala, você passa a ser observado. Então, o que foi que esse jovem perdeu quando ele deixou a casa do pai? O respeito, a dignidade. Outra coisa que podemos aprender aqui, verso 17. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Quero ressaltar aqui que a questão não é se você errou, se você deixou de cumprir normas, se você deixou de cumprir regras, se você passou a viver de maneira irresponsável. Não. A questão é se em algum momento da sua vida você vai passar a ter consciência das suas ações. O jovem aqui diz o seguinte, o texto, ele caiu em si, ou seja, ele passou a ter consciência das suas ações, ou seja, ele passou a refletir, ele passou a analisar, ele passou a avaliar, ele passou a analisar aquela situação, ele passou a fazer um balanço. Espera aí, por que eu estou vivendo nessa situação? Por que eu estou passando por isso? Eu não precisaria passar por isso. Até os empregados do meu pai têm uma vida boa, e eu que sou filho, estou aqui passando necessidade. Eu quero falar para você, para avaliar a sua situação. Para avaliar se a vida que você está levando, aonde que vai te levar. Para fazer um balanço, começa a refletir. Dá um stop na sua vida, não vai empurrando com a barriga, não vai protelando, não vai procrastinando. Pare para refletir, para analisar como fez esse jovem. Porque se você não parar, o caminho que você está conduzindo, o caminho que você está seguindo, a direção que você está indo, a consequência será desastrosa. Outra coisa que nós podemos aprender com esse jovem, no verso 18, ele se levantou e disse, ele disse, eu me levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Depois dele ter consciência, que ele parou para refletir, para avaliar, para analisar, o que ele fez? Ele planejou, ele organizou, ele começou a pensar, não, o que eu vou fazer? Olha, eu vou me levantar, eu vou reconhecer os meus erros diante do meu pai, eu vou restaurar esse relacionamento, eu vou arrumar as coisas, eu vou fazer o caminho de volta, eu vou fazer o retrocesso. Querido, isso que é conversão. Conversão é realmente tomar uma atitude, mas antes disso, você precisa planejar. Planejar significa o quê? Organizar na sua mente. Significa você organizar na sua mente, organizar os seus pensamentos, organizar a sua cabeça, organizar os passos, organizar as etapas, organizar o caminho de volta.
Então, isso que ele fez, ele organizou, ele arquitetou, ele organizou, ele planejou. Romanos 12, o verso 2 diz assim, ó, transformai-vos pela renovação da sua mente. Para quê? Para depois você experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então, você precisa mudar a sua mente hoje, organizando a sua vida, colocando as coisas no lugar, primeiro na sua mente, primeiro na sua cabeça. A sua cabeça precisa estar organizada. A sua cabeça, a sua mente, as coisas na sua mente precisam estar em ordem. Outra coisa que a gente aprende aqui no verso 19. Quando ele diz assim, ó, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Aqui ele nos ensina o quê? A humildade. Sabe por quê, queridos? O orgulho faz com que as pessoas não admitam seus erros. Ela sempre culpa os outros por seu fracasso. Exemplo, o preso, muitas das vezes, quando pergunta para ele por que ele foi preso, se foi no caso do roubo, ele fala, é porque a sociedade não me dá oportunidade. É porque eu tenho filho, é porque eu tenho família. E a maioria não tem coragem de admitir o erro. Admitir as suas ações, a sua responsabilidade. Por quê? Por orgulho. Então, o que esse jovem nos ensina? Humildade. Então, ele, diante do pai, ele estava disposto a dizer, pai, me faz como um dos seus empregados. Eu já nem sou mais digno de ser chamado seu filho por aquilo que eu fiz. O que esse jovem nos ensina é que ele estava disposto a arcar com as consequências dos seus erros. Ele estava disposto a admitir que, apesar dele ter se arrependido de voltar e ter relacionamento com o pai, mas ele sabia que haveria consequências. Você precisa aprender a assumir as suas responsabilidades e arcar com as consequências das suas ações. Tudo que você faz, existe consequências, mas você precisa estar disposto a arcar com elas. E isso é um princípio de humildade. O verso 20 vai dizer, então levantando-se foi para o seu pai. Ou seja, ele teve uma atitude. Então, olha que interessante. Primeiro, ele tem consciência do erro. Segundo, ele organiza seus pensamentos. Terceiro, ele está disposto a arcar com as consequências. Quarto, ele fala assim, eu preciso ter atitude. Ou seja, põe a sua vida em ordem, se organize, planeje, mas principalmente execute. Faça os projetos sair do papel. Assente o primeiro tijolo. Tenha atitude de pedir perdão às pessoas que você feriu, que você errou, que você ofendeu. Esteja disposto a sofrer as consequências. Ou seja, muitas pessoas que você feriu, que você decepcionou, você precisa ir até ela e restaurar essa relação, restaurar esse relacionamento. Esteja disposto a ir até ela, isso é uma atitude. Esteja a iniciativa, sabe, as pessoas que você feriu, as pessoas que você magoou, as pessoas que você decepcionou, as pessoas que colocou confiança em você e você decepcionou, vá até elas, peça perdão para que esse relacionamento seja restaurado. Deus hoje, para nós, não é o Jeová Sabaó. Deus para nós não quer se apresentar como o Senhor dos exércitos. Quando o filho mais novo resolve voltar para a casa do pai, diz que de longe, quando ele vê, o filho vai correndo o pai vai correndo ao encontro do filho, o abraça
e o beija. O pai vai correndo ao encontro do filho, o abraça e o beija. Você pode entender esse Deus que não quer ser para você o Senhor dos exércitos. Deus não quer ser o Deus que destrói, que estraçalha os inimigos. Mas Ele quer ser um Deus que se apresenta como um Pai, que quando você resolve voltar para Ele, Ele vai correndo ao seu encontro, te abraça, te pega no colo e te beija. Que você precisa realmente encontrar espaço, realmente ter esse coração de voltar-se para o seu Pai, de voltar para Deus, para esperar que realmente Ele venha correr ao seu encontro, que venha realmente te abraçar e te beijar. Quando ele está abraçado com o filho, ele pede para os servos, depressa, ir e trazer outra roupa, pede para trocar o anel, colocar um anel na mão e colocar sandália nos pés. Sabe o que significa isso? Primeiro, apagar o passado. Colocar novas roupas significa que ele está disposto a esquecer tudo aquilo que você fez de ruim. Colocar um anel na mão significa que ele está disposto a renovar a aliança que ele tinha com você. Colocar anel na mão significa resolver o presente, renovar a aliança, restaurar a comunhão e restaurar o relacionamento. E colocar sandálias nos pés significa dar uma nova direção, dar um futuro. Queridos, que você realmente tenha consciência do que Deus quer para a sua vida. Deus quer se apresentar para você como um Deus Pai. Um Deus que realmente, se você se voltar para Ele, Ele vai correr ao seu encontro, pegar você no colo, te abraçar e te beijar. E o que Ele mais quer é isso de você. O que Ele mais quer é que você o veja como um pai amoroso, como um pai que realmente ama, como realmente um pai que protege. Muito obrigado, Deus te abençoe, até a próxima, que essa mensagem realmente venha tocar o seu coração, que essa mensagem realmente venha falar com você, e você possa se ver como filho e conhecer um Deus amoroso que se apresenta como Pai.